mais um episódio do Extracapitular Podcast, o seu podcast para assuntos Demolei e todo o resto. Eu falei que eu ia trazer esse aqui. Cada dia eu vou fazendo um assunto diferente até a gente ter um lema que pegue. Cada dia um bordão diferente. Porque Extracapitular Podcast, cada dia um bordão diferente. Eis o bordão. O seu podcast com bordões diferentes em cada episódio. Então é sempre uma novidade. Aproveitem e surgiram bordões, né? Surgiram bordões. Surgiram bordões. Caraca, eu gostei demais. Cara. Que voz que é essa aí? Quem que é essa pessoa aí? Cara, então já vamos começar assim. Quem é você, cara? Cara, meu nome é Adilson Pascoal, eu sou sênior Demolei de Curitiba. Olha, Curitiba. Sou de Curitiba, Paraná. Né? Vim hoje aqui a convite do nosso presidente, PJ, Presida. do nosso estúdio, dos nossos podcasters oficiais. Certo, E fugir um viu? pouco do frio de Curitiba, né? Sair de lá com seus 5 graus pra vir Muito pra bom. Belo Horizonte hoje com sol, calor. Então aí, meu nome é, como eu já disse, meu nome é Adilson Pascoal. Né? Sou sênior Demolei já há alguns anos. Alguns anos. Alguns anos. Você é cringe? É só pra saber, assim, que a gente falou no último sobre Olha, isso. é um tema meio complexo para sabe? Como nem todo mundo assistiu o último, eu prefiro não entrar ainda nesse mérito. Entendi. Mas eu acho que sim. Você é tá? cringe, Eu então. acho que sim, eu acho que sim. Você paga boleto? Eu pago boleto. Aliás, deixa eu tá falar bom. com o nosso público aqui só um Por minutinho. favor. Se você quer saber se você é cringe ou não, assista então o primeiro episódio pra saber se você é um sênior Demolei cringe. Exatamente. Só isso, só assista, né, PJ? Com certeza. Inclusive, olhando os números, nós tivemos aí o quê? Umas 300 visualizações no YouTube, no momento mais dessa gravação. no momento da gravação, e mais de 500 no Facebook. Me surpreendeu muito. Eu né? sempre falei que o Facebook era um bom canal e todo mundo, o Facebook acabou. É. Facebook não acabou. cringe. Viu? Aí com o Aposta tema, cringe. né? Força cringe do sênior Demolei. Ô, Adilson, inclusive eu queria aproveitar que você tá aqui, porque a gente só tem a visão assim do PJ, que é legal e tal, mas a gente tá até comentando que muitas vezes o vice é melhor que o atual, tá? Não tô falando que é o caso, não, tá? Mas assim. Eu também não vou falar, tá? Não vamos deixar Vamos assim. entrar nesse mérito. Eu queria saber o que você tá achando desse podcast, da gente fazer um podcast que a gente fez na loucura, assim, falando assim. Foi organizado, claro, mas a gente fez do jeito de ser um grupo de amigos demoleis que conversam e levar isso para todo o Brasil. Todo mundo tem um grupinho de amigos. Acho que você deve ter também, sempre Sim. aquele que você comenta, acabou uma reunião, aí tem os comentários da reunião. O pré-reunião, ou reunião e o E o pós-reunião. pós-reunião, exatamente. O primeiro que a gente viu, quando a gente tava fazendo, vocês fizeram aquele projeto piloto. Piloto. Né? Eu ainda, por incrível que pareça, eu ainda não conhecia nem o PJ pessoalmente. É mesmo, Nós não começou na conhecíamos pandemia. pessoalmente, né? É Então, isso. foi na época de pandemia, então foi telefonema, mensagem, vídeo, mas pessoalmente a gente não o conhecia, não conhecia Aham. vocês, né? Mas só de ver aquele podcast, eu acho que todo mundo pôde sentir que vocês são amigos mesmo. Sabe? Agora eu fiquei... Esse era o objetivo. Era o objetivo. Você viu um clima ali de cumplicidade mesmo, sabe? Aham. E bem descontraído, humor. Descontraído. Você vê que um completava a frase do outro, um tinha aquela referência do que o outro tava falando, Aham. que a gente perdia. Falava, meu, o que esses caras estão falando? E os três dando risada. Eu falei, bom, os caras são amigos mesmo. Porque ninguém Sim. entende, só os três estão rindo, os caras são amigos. Né? Então, o que eu senti nesse piloto, vim aqui hoje... Que né? bom, E tô vendo de verdade, né? Você vê a cumplicidade de vocês são amigos, vocês têm os mesmos temas. E é o que você falou. O importante desse podcast é que todo o Sênior Demolei tem a sua rodinha de amigos mais Sim. próximos, os seus amigos que comentam. E nessa época de pandemia, falando em Alumni Brasil, que é um assunto nacional, eu acho que a ideia do podcast é que a gente possa ser ou fazer parte dessa rodinha de amigos, Isso. dessa rodinha de conversa de todos os Sêniors Demoleis do Brasil. Sim, Que eles antes era possam mais fácil. compartilhar com a gente, né? Sim, antes era mais fácil de você, o PJ, estarem visitando capítulos ou visitando eventos, né? Hoje tudo fica muito mais difícil e as pessoas, cada um tá na sua casa, participa de call, etc. Mas aquele espírito Demolei sem o presencial, ele foi muito abalado, né? Só que a gente vem aqui com a Carry the Flame, né? Carry the flame. Eu acho que esse vai ter que ser o bordão do podcast, viu, gente? Como é que é? Segura a peteca. Não deixa a peteca Não cair. deixa a peteca cair. E a gente vem aqui, então, nessa capitular pra fazer vocês Demoleis ficarem ligados um pouquinho nesse universo e também trazer as novidades sempre da Alumni pra cá. Aproveitando a deixa, vamos falar do Estúdio Leste? Então, exatamente. Eu ia perguntar pro Adilson o que ele achou do Estúdio Leste. Olha, Olha achou essa desse estrutura. Olha, ó, confesso pra vocês que a experiência tá sendo muito bacana, né? É a primeira vez que eu venho a um estúdio de
de gravação, de podcast e tudo mais. Me surpreendi pela estrutura. É chique. É chique, é bonito, né? Câmera pra tudo quanto é canto, microfone, pessoal simpático. Câmera, é só a sua. Olha lá, tem uma câmera só pra mim. Uma câmera pra chamar de sua. Onde mais você vai ter isso, se não no Estúdio Leste? Muito. O que é isso? Você viu só? Cadinho? Essa não foi nem ensaiada, hein, Cadinho? Você vai ter que pagar. Queremos royalties. Mas muito bacana, parabéns pela estrutura de vocês, né? Meus agradecimentos aí por acreditarem nessa ideia do podcast da Alumni Brasil, né? Serem parceiros da Alumni Brasil. Bacana demais. Em topar essa ideia, como o Ritter disse, nós estamos numa pandemia. Sim. A gente não sabe lidar com isso, né? Nós estamos aprendendo durante a pandemia a melhor forma de lidar, né? E o podcasts, não só este, como todos os outros, se fortaleceram muito. Sim, total. Né? E nós, a Alumni Brasil, Ordem Demolei, não podemos ficar fora desse mundo. Nós precisamos fazer com que a nossa mensagem, a mensagem da Alumni, o próprio bate-papo de seniors Demoleis, institucional em boa parte, mas também descontraído, como os seniors também devem ser, cheguem a todos os lugares. Isso é chique. Esse ponto da pandemia, né, e falando de produção de conteúdo, ele é muito relevante, né? A gente viu que nesse último ano, a produção em massa de podcast, de vídeo, de TikTok, de YouTube, de influência no Instagram cresceu, assim, exponencialmente. Muito. Então, era até uma questão de campanha nossa, né, Adilson, de a Alumni está onde o nosso público está. Então, se o nosso público está no YouTube, está no Instagram, está no Spotify, no Apple Music, no Deezer, enfim, qualquer plataforma, é lá que a gente tem que estar, é lá que a gente tem que passar a mensagem. Exato. E só dá pra fazer um bom podcast quando você tem um bom estúdio, como é o Estúdio Leste. Não é não, Bandeira? Como é que a galera... Eu tenho que fazer propaganda direito aqui, senão o Cadinho me bate. Como é que a galera quer fazer uma produção... Às vezes o cara precisa de uma vinheta, roda muito de empresa precisar de uma vinheta para pôr na rádio, né? E isso não precisa estar presencial, você pode fazer no Brasil inteiro com o Estúdio Leste. Gravar uma videoaula. Ou tem um projeto de podcast para gravar também, o pessoal que é aqui de BH também pode procurar o Estúdio Leste. Exatamente. Então vai lá no Instagram, é @Estúdio Leste? @Estúdio.leste. @Estúdio.leste, isso aí. Então, se você aí tem um projeto, quer tocar desses que o Igor falou, nessas ideias de gravar um podcast, gravar uma videoaula, uma produção para rádio, enfim, tudo que envolve audiovisual nesse sentido, né? @Estúdio.leste no Instagram e troca uma ideia lá com o Cadinho. Tenho certeza que vai ter uma proposta que vai interessar para você. Com certeza. E o Cadinho vai ser um dos nossos primeiros conveniados com a Alumni Brasil. Olha só. Cadinho, dá uma hora da graça aí pra galera, dá um oi aí. Por essa nem ele esperava, olha só. Momento surpresa. Na minha estreia de podcast, deixa o produtor sem jeito. Já vou sair mais à vontade. Não, você fica combinado aqui. Tá sem microfone, Cadinho? Ele Tava no mudo. Entendi. Valeu, mas pode ter certeza que a gente vai ser conveniado com a Alumni com muito prazer e orgulho. Muito bom. É isso aí. Aí sim. O orgulho é nosso, o prazer é nosso. Narrador ele tem, com certeza. Boa. Agora vamos fazer a nossa propaganda, né, Band? Como é que a pessoa faz pra participar aqui do Extra Capitular? Então, a gente tem o famoso Palavra ao Bem do Cast, que é esse momento que o pessoal pode participar conosco, pode enviar suas impressões, pode enviar perguntas, pode falar, ser bem franco com o que tá achando do nosso programa e, sobretudo, né, perguntar alguma coisa que quer que a gente comente. Algum tema, sugestões, enfim. E para mandar essas sugestões é pelo direct do Instagram, @Demolei_Alumni Brasil. É o Instagram da ADAB. Então, primeiro, se você não segue o Instagram da ADAB, por favor, faça essa bondade, comece a seguir lá o Instagram da ADAB. Por favor. E participe conosco, mande direct, pode ser mensagem de texto, pode ser áudio, enfim, sintam-se à vontade para participar lá com a gente. Nós queremos muito ouvir a contribuição de vocês para a Palavra ao Bem do Cash. Exatamente. Bom, a gente ficou tão emocionado com o nosso primeiro convidado que a gente nem se apresentou. Então, olá, meu nome é Igor Ritter. E qual que é o seu nome? Meu nome é Matheus Bandeira. Aqui é o PJ. Beleza. O Adilson, vocês já sabem quem é, a gente já falou. Adilson dispensa apresentações. Pois é. Inclusive, o Adilson, a gente estava falando um pouquinho de como é que foi esse processo de você entrar, né, pra presidência da Alumni, né? A gente vê o quanto que a Alumni cresceu nesses últimos anos. Para você
Como é que tá sendo isso? Principalmente um cenário um pouco diferente, né? Mas esse começo, assim, agora você veio fazer uma viagem aqui para BH, né? A gente aproveitou sua visita. Como é que tá sendo? Olha, a experiência tem sido única, né? Não só pela importância da Alumni Brasil e da função que nós estamos exercendo desde as últimas semanas, mas principalmente pelo momento que estamos passando. Né? Não só nós, o mundo inteiro está passando por esse momento de pandemia, Sim. onde o que nós estávamos acostumados a fazer, que era a ordem demolei de dia a dia, ordem demolei de pegar o carro, visitar capítulo, tá dentro de capítulo, tá em reunião de colégio, por hora, e espero que por pouco tempo a gente ainda não pode estar fazendo. Então a gente está no momento que também a gente tem que ver o lado bom das coisas. Né? Isso tem nos permitido um momento de invenção, de inovação. Né? Isso tem nos permitido, talvez, chegar aonde presencialmente a gente não teria a oportunidade de estar presente. A gente talvez, através desse podcast, do nosso Instagram da Alumni Brasil, Facebook, a gente está tendo a oportunidade de ouvir, de conversar com os sêniores demolês do Brasil inteiro, que se a gente ficasse só na época do presencial e preso àquilo, talvez a gente não tivesse tendo essa oportunidade. Exatamente. Pegando até um gancho, o Adilson, a gente vê mesmo pela questão das eleições, né? Que foi assim, a primeira eleição no formato virtual, online. Então foi assim um ato democrático aonde mais de 10 mil seniores demolês poderiam votar, né? Mas não, aproximadamente 10 mil seniores regulares tinham direito a voto. Então a gente teve uma participação bacana da galera. E foi a primeira vez nesse formato. Então, assim, se não fosse talvez esse momento da pandemia, eu sei que a gente é um momento muito triste, um momento chato, onde a gente faz... Que eu não aguento mais, ninguém aguenta mais. Eu acho, só te cortando um pouquinho, PJ, acho que assim, a gente faz lógico, o disclaimer, né, da questão da pandemia, toda essa parte negativa, lógico, ninguém tá passando por cima disso, mas, por outro lado, tem a questão de que a nossa mentalidade enquanto instituição se abriu para ideias novas e jamais vai voltar ao que era antes. Sim, então, a gente abriu a mente para essa questão de eleições virtuais, por exemplo, e eu não creio que isso volte a ser como era antes. Né? A gente conseguiu avançar democraticamente enquanto instituição. Isso é muito importante. Além disso, a possibilidade de contato com o pessoal de todo o país por meio das reuniões virtuais, né? Por meio do Google Meet ali e tal. Então, isso é uma coisa que a gente nunca vai voltar atrás, né? Com certeza. E é justamente esse ponto. Num congresso, numa assembleia, dificilmente, né, é praticamente impossível a gente ver lá que vai se reunir quase 10 mil sêniores demolês com direito a voto numa assembleia. É impossível. É impossível. Então, esse ato democrático também foi um marco, eu vejo como um marco Foi, então, provavelmente a eleição com mais votos. Com assim. certeza, com certeza. Foi legal, né? Porque é mais representativo. Mais representativo, né? Salvo engano, cerca de 1.750 votantes, né? É um universo bem legal para uma instituição que vinha de assembleias com 60 pessoas, 80 pessoas. Eu lembro a nível nacional, né? A nível nacional. Lembro a última assembleia nossa lá em Cuiabá. Que foi bem esvaziada, né? Uma assembleia com pouquíssimos seniores regulares. O Adilson pode falar um pouquinho mais, assim, da diferença, porque foi até um ponto que vocês tocaram inicialmente em relação à nossa gestão, aos desafios, é que um dos nossos principais pontos foi a questão da unificação, de unir os dois polos, né, que convergiram para um ali no final de 2019, hoje nós somos um, graças a Deus, e o Adilson pertencia à antiga estrutura do SCODB, e eu pertencia à antiga estrutura do RFB. Então foi também uma congruência ali de pensamentos ali, de unir os dois lados em prol de um mesmo objetivo, que é a Alumni Brasil. Então a gente está falando aqui um pouquinho da nossa estrutura, do nosso jeito, talvez lá na Alumni, lá, ou né, no SCODB era um pouco diferente, né, Adilson? Não, as diferenças existem, né? Isso é uma coisa que todo mundo que está convivendo com essa recente unificação, a gente percebe que existiam duas culturas de ordem demolei muito diferentes. Sim. Tá? Uma única ordem demolei, isso nunca deixou de ser. Mas duas estruturas administrativas que ficaram 15 anos, né? 14, 15 anos
muito distantes uma das outras e criaram suas culturas próprias. Seja de forma política, seja de forma administrativa. Até ele se empolgou com a minha fala. Não, o Apple Watch aqui lembrou. Né? Então... E são várias gerações, 15 anos é muito tempo. São várias gerações. Né? Eu lembro de... Né, como eu comecei lá um pouquinho, eu tenho um pouquinho mais de tempo de Hora Demolei. Esse ano eu completo 20 anos de Hora Demolei. Nossa Senhora. Então, é muito tempo. Então eu já pude acompanhar algumas gerações dessa passando. Talvez seja de uma geração um pouco diferente da de vocês mesmo. Né? E isso também é o que a gente sempre comentou. A gente buscou criar essa chapa, na verdade, criar um grupo, na verdade, para poder trabalhar com a Alumni Brasil que tivesse em vista essas três coisas. Primeiro, que a unificação pudesse sair do papel realmente no que nós na prática, pudéssemos fazer para ajudar isso. Tá? Eu acho Legal. que um dos grandes lugares onde pode ter não só um incentivo, quanto um desincentivo, se não bem trabalhado, seriam os sêniors demolês. Né? Então, a importância de Alumni Brasil, as alumnis estaduais, quando tiverem suas eleições, de fazerem essas composições, não por respeitar a política de força, lado A e lado B, não. É por realmente pensar numa estrutura única. E a gente só vai conseguir isso quando a gente tentar pegar o que era de melhor de lado A, melhor do lado B, para construir agora este lado que é nosso. Sim. Né? Então, tem coisas boas dos dois lados, tem coisas ruins dos dois lados, administrativamente falando. E por que não agora, nesse momento que nós estamos de reinvenção, né? Por causa da pandemia, não aproveitar o melhor do lado A, o melhor do lado B, este momento de reconstrução, né? De reestruturação, vamos colocar assim, de uma associação alumni, de uma ordem Demolei, né? Pós-pandemia, né? Vamos em breve, espero. Amém. E unir tudo isso. Então, isso foi uma coisa que a gente sempre prezou muito. A segunda coisa foi realmente essa, de unir gerações. Né? A gente tem sêniors demoleis das mais variadas idades. Né? Tanto de idade cronológica, idade civil, quanto de tempo de ordem demolei. Né? Eu tenho 20 anos de ordem demolei. Para uns é muito. Mas para muitos, quem eu convivo é muito pouco. É pouco. Eu sou caçula de muitas rodas de amigos demoleis, aonde eu sou o mais novo, com 20 anos de ordem. Olha só, é tudo questão de perspectiva. Assim como em muitas eu sou o mais velho. Entendi. Né? E essa conversa, esse bate-papo, né, é muito legal. Porque a gente consegue ver que a Alumni, né, PJ, ela teve várias fases durante toda a sua existência. Desde que ela foi criada, desde que ela foi fundada, ela passou por diversas fases. E não existe uma fase melhor do que a outra. Né? Foram momentos da Ordem Demolei, momentos da associação e da própria geração que estava ali. É uma coisa que a gente esquece muito às vezes, né, gente? A associação, a alumni, maçonaria, DCE, diretório de faculdade, clubinho de futebol... Por si só ele é uma coisa, mas a geração que tá no comando naquele momento influencia diretamente também. Sim. O modo de atuação o modo de atuação, o modo de comunicar, o modo de falar. O que é prioridade hoje não vai ser prioridade amanhã. Quando você iniciou, era no formulário? Quando eu iniciei era formulário. Não existia CSD. Não tinha CSD. Quando eu iniciei em 2007, olha aí, tem quase 15 anos. Ainda era o formulário. Já existia um sistema, mas a gente ainda mandava o formulário para Brasília ainda preenchido. O CISDM, as primeiras versões, eu acho, no RFB pelo menos, acho que foi tipo 2009, 10 para frente. Entendeu? A idade do nosso CISDM, eu acho que foi um pouco antes, mas também não sei de cor. Mas eu iniciei preenchendo um formulário roxo. Que isso? Formulário 10 chamado Aham. 10. Esse é famoso. Ele vinha escrito assim no cabeçalho, usar letra de forma ou máquina de escrever. Caraca! Quer dizer, hoje em dia ninguém sabe, ninguém tem letra de forma ou sabe o que é uma máquina de escrever. Isso vem muito do modo de atuação, né? Por exemplo, como é que era a comunicação há 20 anos atrás, nos capítulos? Para conversar com outro? Carta. Hoje não, hoje a comunicação é um WhatsApp, é uma mensagem. Eu tava conversando recentemente com o Demolei lá do meu estado, menino ativo e jovem, que veio, né, pedir experiência e tudo mais, por causa de estar pensando em se candidatar a mestre conselheiro estadual e tudo mais. E aí ele veio com, como é que era, não sei o quê, tô pensando em fazer Instagram, live, bababá, não sei o quê. Aí eu conversando com ele e falei, ó,
eu fui candidato a estadual do Paraná em 2003. Nossa. Eu falei pra ele, sabe como é que foi? Eu tive que me apresentar aos capítulos do estado? Ele falou, não faço ideia. Eu falei, por carta. Ele falou, como? Eu falei, carta, sabe? Nossa, mandou... Eu tinha que fazer uma carta, uma proposta. Queridos irmãos. Ó, meu nome é Adilson, sou do capítulo União Paranaense, cidade de Curitiba. E até porque, além de mandar aquilo, as pessoas não sabiam como era o seu rosto. Entendi. Você conhecia o teu irmão quando você ia visitar o capítulo, quando pra ir em eventos estaduais. Era uma coisa mais imaginativa, Mais né? imaginativa. Talvez até muito do que a Ordem Molay era naquela época era por causa que aquela geração tinha esse lado mais lúdico. Ah, tá. Né? Que a comunicação escrita permitia. Isso faz muito sentido. Né? A geração na época tinha isso. Né? E essa primeira vez, eu fui pra uma cidade do meu estado que gosto muito. Até mandar um abraço pra todo mundo lá, que é Cascavel. Pra todos os nossos sênior demolês do Paraná. Salve pra Cascavel. E eu chegando lá, liguei pro mestre conselheiro da época, tive que falar com a mãe dele, porque o telefone é fixo, né? Pedi pra falar com ele. Tia. E aí, tia, eu vou descer na rodoviária, tal horário, não sei o quê. Você pode me buscar? Não, claro, meu irmão, eu te pego. Como é você? Não sei quem é você. Vou estar de camisa preta. Você imagina, eu vou estar com uma camiseta da Ordem Molay do Congresso do ano passado. Ah, beleza. Eu vou estar com uma camiseta Demolay vermelha. Quer dizer, então, é uma coisa que eu falei pra esse menino, ele falou, você tá falando sério? Eu falei, pá, seríssimo, gente. Seríssimo. Né? Então, essa troca de geração, essa troca de experiência de gerações, eu acho assim, é uma das maiores vantagens que a Alumni pode oferecer. Chique, não? E até, inclusive, sabendo de todo esse contexto, de como você viu a evolução da Ordem Molay no Brasil, de fato, nos assim, últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos. Tem muito antes Porque... de mim que não, devo claro, 20 anos antes. Mas eu digo assim, o que você viu pro que é hoje é outra coisa. É outra Ordem Molay. Não é? É outra Ordem Molay. E o que você acha desse caminho que a gente tá tomando? Como você vê de forma positiva? Tipo, é uma evolução. Porque, ao meu ver, eu tenho muito menos tempo de ordem, mas eu já sinto uma evolução no nível do, por exemplo, Alumni. Falando de Alumni, eu já tive cargos na Alumni e já participei no nível estadual de congressos, e aí tinha a parte da Alumni. Você falou 60, era 4, 5 pessoas que iam lá para votar e decidir o futuro da instituição. Então, hoje eu vejo as pessoas falando mais sobre isso, mais pessoas com interesse. Exatamente. Tanto que teve 2 chapas. Exatamente. Isso demonstra interesse. Isso é uma coisa que antes era impensável, né? A gente catava as pessoas no congresso. Vem cá, vamos ali, não sei o quê, pra poder compor uma chapa. E o melhor, assim, porque eu acho que é o melhor, que você ainda viu o quê? Você viu o que era antes da dissolução, dissolução que fala? Separação. A separação Sim. da Ordem Molay. E você viu juntando agora de novo. E já tem o quê? Vai fazer 2 anos? Vai fazer 2 anos agora. No final do ano, 2 que anos. juntou. E aí eu acho que, ao meu ver, de fora, a gente tá no melhor momento da Ordem Molay desde que eu iniciei, pelo menos. E aí eu queria ver como você vê isso, se você sente que essa coisa... Porque antes sempre tinha uma falazada, né? De um lado com o outro, não sei o quê. Hoje eu já não sinto mais isso, assim. Quem fala é pessoa que não tá no dia a dia. E que aí pega o comportamento da outra época. Não viu essa junção, como é que foi? Porque você acha que tá nesse ambiente, como que a gente tá hoje, assim? Olha, eu acho assim, o que você falou é bem verdade. A gente ainda tem pessoas que ficam, né? Uhum. Mas a Ordem Molay sempre se dividiu muito em pessoas que vivem ela e pessoas que comentam ela. Sabe? Eu sempre gostei muito disso. E eu acho que são visões muito diferentes. Sim. As pessoas que vivem Ordem Molay, e Ordem Molay eu tô usando um lato senso. Alumni, Demolay ativo, capítulo, cavalaria, né? A Ordem Molay como um todo. Tudo, né? Uhum. Né? Para aqueles que vivem ela, você tem uma outra noção de realidade. Sim. Né? Você faz parte daquilo, você faz parte daquilo e aquilo faz parte da sua vida, né? Do Sim. seu dia a dia. Né? Aquelas pessoas que só comentam, o cara é o que o PJ me ensinou, que é toró de parpite, né? Toró de parpite. Toró de parpite. Toró de quê? Toró de parpite. O que é isso? Palpiteiro, sabe? Toró de palpite. É o brainstorm. É um cara chique igual você, Chupa o de ideias. brainstorm. Mas é um toró de parpite. Então a gente tem muito isso. Uhum. Para quem vive intensamente o Ordem Molay, a gente teve realmente muitos ciclos, né? A gente teve fases de altos e baixos, né? E eu acho que assim, por mais que eu tenha as minhas favoritas, né? Mas aí não é porque foram as melhores da Ordem Molay, mas sim as que mais me impactaram pelo momento da minha vida em que eu tava lá. Mas talvez nós estejamos hoje na mais promissora.
Que é isso que eu sinto. Sabe? Isso é bom, na mais promissora. Né? Que bom. Porque a gente está tendo uma oportunidade, nós aqui, que tivemos Na o frente privilégio agora, de né? estar à frente da Alumni Brasil agora, as nossas lideranças em todas as instâncias que estarão à frente das nossas instituições, vocês, sêniores Demolês ativos que vivem a ordem Demolei, vocês têm a chance de fazer história. Nós estamos, às vezes a gente conta, como eu ouvi muito, quando a Ordem Demolei foi fundada no Brasil em 1980. Assim, quando eu posso contar para alguém, nossa, eu vi a cisão acontecendo, eu estava lá. A pessoa, nossa, o que é fazer parte do momento histórico? É hoje. Eu acho que hoje é o momento histórico. Que bom, onde a gente a gente tem uma pandemia para vencer, quer dizer, toda uma reestruturação de ordem para fazer. É uma história de filme, né? É história de filme, você vai ver. E uma unificação para se tornar efetiva, né, PJ? Com certeza. Claro, a pandemia atrapalhou, eventos presenciais, obviamente, não tiveram como acontecer, como aconteciam antes, mas é um momento de história. Você me perguntar, como eu vi essa evolução. Fantástica. Que ótimo. Fantástica. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para os dois. É o seguinte, o Adilson falou que lá atrás, quando ele foi candidato mais conselheiro estadual, tinha que mandar carta para os capítulos e tal. Agora, nesse momento de unificação, e no momento em que a gente teve que trabalhar junto e a gente teve que se juntar e para fazer a coisa acontecer, a gente não conhecia um ao outro também, né? Aqui tá o exemplo, vocês dois não se conheciam presencialmente até a instalação lá em Brasília, certo? Foi quando eu conheci o Adilson também. Exato. Então, e não Olha que conhecíamos... doideira, né? Sabe aquele negócio de casamento arranjado? Na hora não tinha mais o que fazer, na hora da posse, sim ou não? Sim. Mas aí vocês aceitaram. A minha pergunta vai no sentido, como é que tá sendo trabalhar com pessoas que você não conhecia até então? Como é que tá sendo essa experiência? Eu acho que a gente tem surpresas, da minha parte pelo menos, a gente tem surpresas muito agradáveis de saber que, e até uma tristeza a gente pensar que a gente perdia a oportunidade de conviver com gente tão boa antes, né? Então eu gostaria de saber um pouco nesse sentido aí de vocês. Bem, então, vamos lá. Até então, o dia 3, né, 2 semaninhas atrás, né, a gente não se conhecia pessoalmente, né, mas quando a gente se encontrou lá em Brasília e tal, e fomos para os nossos primeiros compromissos, foi até engraçado porque a gente conversou naturalmente, né, Adilson, como se conhecesse há vários anos. Então, assim, foi uma conexão muito boa, né, entre a gente, entre a chapa como um todo. A gente conseguiu compor uma chapa com a galera bem... diferente, né, multidisciplinar, assim, de vários estados. A gente conseguiu compor um presidente e um vice de ambas as estruturas, então isso também pra gente é um ponto muito positivo, é um ponto muito importante, porque a gente queria dar representatividade para todo mundo e também de várias gerações. Ele falou de gerações, então a nossa diretoria, ela tem essas várias gerações. Tem o Adilson, tem o Alberto, que são uma geração um pouco mais antiga, vou falar assim, né? Mais experiente. É que agora ele foi bonzinho, gente. A gente tá ao vivo gravando no podcast. Mas nós temos na nossa chapa, né, 2 integrantes, né, que tem de idade quase o que eu tenho de Ordem Demolei. Exatamente, né? Que tem 20 e poucos anos. 22, o Vini, Vini e o Victor tem 24. Então, assim, são muito novos de idade. E é uma bate de frente, assim, não negativamente, mas ideias de outras muito origens, bom. né? E o bom é essa questão realmente de cada um ter sua geração e ter suas ideias e a gente conseguir convergir para o mesmo rumo. Então, às vezes, a gente tá com ideia e o Vitor é mais enérgico e quer resolver rápido, e aí a gente calma um pouquinho, volta aqui, vamos refletir, o Adilson segura um pouquinho. Não, aí tem vezes que a gente quer a coisa mais rápida e as coisas vão andando, vão indo, vão convergindo ali para dar certo, pra gente... a gente montou um plano de governo junto, a gente montou a chapa junto. Então, a gente trouxe o Russo também, que era do antigo SCODB. E a gente foi trazendo irmãos de várias regiões, irmão do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, para realmente ter essa voz, né? A gente queria que os irmãos pudessem opinar e que a diretoria ela realmente tivesse fosse eclética, né? Trouxesse a representatividade tanto de ambos os Supremos Conselhos, quanto de estados também, de regiões. E eu lembro que quando eu conversei com a Adilson, conversei com todos, né, que a gente foi convidando. Aproveitar e mandar um abraço para todo mundo, né, PJ? Mandar um abraço para todo mundo. Senão a galera vai ficar triste. da nossa diretoria. Triste. Victor, Vinícius, Alberto, Diego, Matheus e Rani.
nossos diretores da DAB sintam-se aí abraçados e Devidamente cumprimentados. abraçados. Isso aí. Muito bom. Eu falei para eles justamente isso, que a diretoria não era eu, não era o Adilson, mas que era um colegiado, né, Adilson? Que todo mundo pudesse opinar e trazer suas ideias e que a gente ia tomar as decisões em conjunto. E assim tem sido desde lá, sei lá, dezembro do ano passado, né? Por aí. Janeiro, que a gente começou a conversar. Muito bom, hein? Bom, legal, então, eu acho que a gente pode ir para a pauta do dia. Bora pra pauta. Pauta do dia. Então, Adilson, você está aqui hoje em BH com a gente, conhecendo nossa linda cidade. Primeira vez não, você falou que já esteve aqui em BH antes, né? Já estive aqui alguns anos atrás para um congresso nacional que foi realizado em Nova Lima. Ah, entendi. Ah, Aí, BH mesmo é a BH primeira mesmo eu vez. tive a passagem, né? Só no Então, aeroporto. Nem no aeroporto que dá BH. Exatamente. o aeroporto é outra cidade. Vamos dar uma informação de utilidade pública? Ah. Meus irmãos, quando forem vir para Belo Horizonte, Confins é uma cidade, tá bom? E ela fica a cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte. Então Sim. se programe, porque além de chegar no aeroporto, você vai gastar mais 1 hora, talvez dependendo do trânsito, 1h30. E mais uns 60 reais. Para poder chegar no seu De destino Uber. final. E se for de Uber, cerca de R$70, tá Aí. bom? Só fica aí pra você saber. eu não acreditei nisso hoje, gente, quase me lasco. PJ é utilidade pública. Obrigado. Então, Adilson, mas aí você veio aqui para fazer o quê? Conta pra gente. Eu vim hoje a convite de alguns amigos de longa data de Hora Demolei, Aham. né? Que também hoje são maçons e foram fazer a fundação e a consagração de um capítulo do Arco Real, Uhum. né? Então, vim para prestigiá-los, Não né? é um capítulo Demolei, né? Não pra é quem um capítulo sabe. Demolei. Não é um capítulo de Molay, mas chama Agora, Frank Sherman-Land, Olha Em só. homenagem, né? nosso fundador. Ao nosso fundador. PJ. Falando em fundador, vamos fazer uma referência hoje, né, ao A data Alberto de hoje, Mansur, né? Hoje, Ó. 17 de julho, tio Mansur estaria completando seus 99 anos. Uhum. No 99. A quem... Fez 9 anos, né? 9 anos, né? Do Do seu falecimento. adormecimento, né? Do seu falecimento. Cara fundamental pra Ordem Demolei ter chegado aqui no a Ordem Brasil. Demolei, na verdade, só chegou aqui Por causa dele. E é um legado, né? É um legado. E assim, Sim. é interessante que não só a Ordem de Molay, mas as Filhas de Jó, Sim. a Estrela do Oriente, Verdade, então são ordens Paramaçônicas. paramaçônicas que foram chegaram ao Brasil graças a essa visão, né, de futuro. Ele E é é um muito- visionário, eu né, para a época acho- dele, Sem né? dúvida nenhuma. E eu acho muito interessante porque uma vez nós tivemos uma reflexão, uma conversa com os amigos, irmãos lá do capítulo Belo Horizonte, e a gente falou que talvez se não fosse o Mansur, a gente nunca teria se conhecido. Exatamente. Né? Sem dúvida. Então, É, isso é uma coisa mesmo. muito O doida. legado que ele, né, É. deixa, né? Junto Sim. com todo mundo que trabalhou com ele naquele momento de fundação, né? Capitaneado por ele, é o que nos faz estar aqui hoje. Uhum. É que eu acho que é muito da ideia do somar e multiplicar. Sem o dúvida. cara viu uma parada que não tinha aqui, né? Acreditou naquilo. E como que isso ia mudar o Brasil, né? De certa A maneira. juventude, principalmente, exato, né? o Através Brasil. da juventude, né? Isso, pô, se você for ver de quando chegou pra agora, a gente já tem gente que tá aí com encargos em diferentes partes da sociedade, Exatamente. fazendo diferença que são Isso ia pegar o gancho para nossa pauta. E, né, você falou aí dos Dos- cargos e tudo. Sim. E o Alberto Mansur, na época, era o soberano do grau 33, né? Do rito Sim. escocês antigo e aceito. Então ele era um maçom. Ah, e aí sim. entra a nossa pauta hoje aí do Isso. sênior Sênior na demolei. maçonaria. É que o maçonaria. Adilson veio aqui para fazer coisas de maçonaria. E ele é sênior. E ele é sênior. Juntamos. Ô PJ, só antes da gente começar efetivamente o assunto, uma utilidade pública. Quem não souber o que é Arco Real, É www.google.com.br. Cuidado com as pesquisas Eu do tentei Google. explicar, mas pelo tempo aqui não me deixaram. Mas, brincadeiras à parte, pode mandar um direct lá no Adilson Pascoal, lá no Instagram, que ele vai. te Arroba explicar. Adilson Pascoal? Adilson seu- Pascoal DM. Exato. Ah, muito ele vai bom. prontamente explicar para Esse vocês. aí o que que é Arco Real. especialista em arco real. Então, beleza. Então, vamos para Sênior Demolei na maçonaria, que é, de fato, a pauta aqui é o que a gente está aqui para conversar a respeito. Então vamos lá, sobrinho, como é que é? Começando bem. Porque aqui todo mundo é maçom. Meu menos você. sobrinho, meu sobrinho Matheus Bandieira,
que o Band vai ser o cara que vai nos guiar aqui, só tirando as dúvidas mesmo, né? Desse momento, de como que é sênior e maçom, né? Que ainda não chegou o momento, mas em breve ele vai entrar na minha loja, tá? Eu sinto muito ele dizer, mas Eu acho que a gente já teve essa discussão. a gente já teve essa discussão e você perdeu, Igor. Eu perdi. Bom, eu e o PJ brigamos pra qual loja o Band vai um dia. Não somente o Band, né? Mas assim, cara, eu falando por mim, pelo menos, eu vi muito natural a minha entrada na maçonaria, porque desde que eu entrei na Ordem Demolei, eu conheci o mundo da maçonaria, vamos dizer assim, o mundo. Você iniciou com 21? Na maçonaria? Na maçonaria foi 22 anos. Eu iniciei bem jovem mesmo. Mas eu falo assim, quando eu entrei no Demolei, eu já via maçonaria. Eu já tinha tios que pra mim eram da minha família, vamos dizer assim. São pessoas que eu conto, né? Então, quando foi chegando o momento, eu vi que, tipo assim, cara, eu tive uma condição da minha loja que me ajudou na iniciação, né? Porque financeiramente eu não tinha condições de iniciar, porque é um valor mais alto, que é entrar na Ordem Demolei, né? Pra não ficar falando valor aí. Cada lugar é um lugar, mas é um valor mais caro porque também você, teoricamente, está ativamente trabalhando, né? E eu tava no início de carreira, era mais difícil. Mas pra mim foi fundamental ter entrado na maçonaria, porque eu já vejo o quantos irmãos maçons meus eu consegui falar de Ordem Demolei que não tinham nenhuma aproximação com isso. Então, mas pera lá. Então, pra você foi um caminho muito natural. Da Ordem Demolei pra maçonaria. A Adilson e PJ, pra vocês também foi? Bem, eu sou o primeiro maçom na minha família, né? Então, assim, na minha família não tem pai, tios, avós, né? Que são maçons, que adentraram a maçonaria. Então, eu iniciei na Ordem Demolei sem conhecer, né? Quando eu entrei na Ordem Demolei, foi a primeira vez que eu entrei no tempo maçônico. Eu não conhecia nada de Demolei, nunca tinha uma cerimônia pública, etc. Então, para mim, foi um negócio bem legal, bem diferente e que, com certeza, ser Demolei me ajudou muito a decisão de iniciar na maçonaria. Lógico que teve um convite, né? A maçonaria a gente recebe um convite, a gente tem um padrinho e... Inclusive, vou mandar um salve pro meu padrinho, Leandro Tempone, nosso grande mestre nacional adjunto. Opa, um salve, Leandro Tempone. E, com certeza, eu não diria até que, assim, é um caminho natural, mas eu acho que é muito mais um caminho de retribuição. Eu vejo muito que o Sênior Demolei, ao iniciar na maçonaria, é uma forma dele retribuir também a Ordem Demolei. Porque aí você vai ter condições de fazer um outro tipo de trabalho. Você vai ter condição de ajudar sobre uma outra esfera, sobre uma outra perspectiva. E eu acho que talvez esse seja um dos papéis mais importantes do Sênior Demolei dentro da maçonaria. Eu posso estar enganado, mas assim, é a minha opinião, né? Não é. Em relação a... E você, Adilson? Eu acho assim, tudo que versa sobre maçonaria ou Ordem Demolei, você tem muito um prisma pessoal. De como você, que tá naquele momento, vê as coisas e encara elas, né? Eu hoje só sou maçom porque fui Demolei. Talvez, eu entrei com 21 anos também, né? Talvez se um dia fosse entrar, certamente não seria com meus 21 anos. Seria anos depois, se fosse entrar depois, né? Então hoje eu estou na maçonaria porque sou o Demolei. Entendi. Né? Inclusive, você é o venerável da sua loja, né? Sou atual venerável da minha loja. Manda um salve pra sua loja. Loja Bernardo de Clevaux, número 4295, do Grande Orem do Brasil, Paraná. Né? Um salve. Manda o link pra ele. Eu vou falar assim, link, né? salve pros irmãos da loja do Adilson, porque eu não sei falar o nome. Bernardo de Clevaux. Que isso? Bernardo de Clevaux. Tá em francês. Tá em O francês. famoso São Bernardo. São Bernardo. Escritor da regra dos Cavaleiros Templários, grande patrono que legal. Mas das como cruzadas. que traduz Clevaux? Bernardo de Claraval. Claraval seria o nome em português, né? Latinizado. Latinizado, né? Bernardo de Claraval. Olha, uma aula de história. Aí. Mas isso fica para um próximo podcast. Então também, tipo, eu compartilho disso. Para mim também foi uma coisa muito natural, né? Tipo, e quando chegou naquele momento, vai iniciar, não vai iniciar, fiz 21 anos, vai vir, não vai vir. Aquele momento eu só aceitei para poder retribuir a Ordem Demolei. Né? Inclusive, na minha sindicância, me perguntaram por que eu queria iniciar na maçonaria. E eu disse, porque eu quero ajudar a Ordem Demolei. E vocês acham que esse é um motivo bom para iniciar na maçonaria?
Eu acho que pro sênior Demolei talvez seja o mais importante. Pra mim foi. Pra mim foi. Ó, Sabe? então... A gente pode fazer o seguinte, a gente tem que marcar 2 tempos, Aham. tá? Talvez, assim, o fato de você iniciar para ajudar a Ordem Demolei é super positivo É e é o muito que bom. o sênior, sempre que possível, deveria fazer. Uhum. Porém, a gente também não pode esquecer o quanto aquilo vai agregando a você ao longo do tempo. Sim. Né? Eu entrei com 21 por causa de Ordem Demolei. Né? Hoje eu já estou lá pelo conteúdo próprio que aquilo Mas, fornece. sim, Por causa sim. da formação. Por tudo que aquilo lá fornece também. Uhum. Né? Mas assim, o primeiro contato, sem dúvida, foi por causa disso. E eu acho que assim, numa leitura pessoal, e a gente, isso a gente não pode falar pra todo mundo vai ser bom. Vai do teu interesse, né? Você quer o quê? Você quer entrar pouco pra cargo? Porra, talvez não seja tão legal. Sim, isso. O cara vai querer entrar pra ajudar. Porra, e outra É, coisa. Uma coisa Ajudar é diferente de querer entrar pra ser grande mestre. com certeza. são coisas E tem- diferentes. E tem um ponto muito importante que é o seguinte: você inicia na maçonaria, aliás, nós somos sênios Demoleis e iniciamos na maçonaria. A partir do momento que você inicia na maçonaria, você é maçom. Aham. Então você é maçom. Você Sim. não deixa de ser sênior Demolei, você não deixa de ser Demolei porque você é Demolei pra vida inteira. Uhum. Mas a partir daquele momento você é maçom. Então também muda um pouco a postura, Sim. muda um pouco a questão do trato, né? Ali da parte de liderança adulta, liderança juvenil. Total. A postura maçônica, eu costumo dar uma dica, eu acho que eu falei isso com você quando você foi iniciar, que é diferente. Maçonaria é diferente de Demolei. Demolei não pode iniciar na maçonaria achando que é um capítulo, Uhum. que vai Sim. ser tudo muito Achando que rápido. é uma Ordem Demolei Plus. Que é o um- bizarro que você falou eu sou novo, tipo assim, Uhum. e quando eu entrei eu era mais ainda, né, 22 anos, e as pessoas começando a me chamar de tio, é muito bizarro, os meninos que eu trocava ideia, que eu fui mestre Do conselheiro dia deles. pra noite, É, pedindo e você bênção. teve esse ciclo. Mudou o E a negócio. sua chave virou muito rápido, mas você teve a convivência com eles de Demolei ativo. Então, Sim. assim, até outro dia você completou 21 anos, 22 iniciou na maçonaria. Ou seja, 2 anos atrás, você estava fazendo cargo dentro do capítulo, É. tinha sido mestre conselheiro regional, estava ali no trato com os meninos e tudo mais. De repente, não, agora Virou é a o tio chave. Igor, agora é o tio consultor do capítulo e tal. É uma chave que vira muito Foi. rápido. Pra né? mim foi bem doido, assim. Foi uma coisa que eu tive que aprender a conviver, porque, primeiro, é esse ponto da responsabilidade. E até falo, assim, pra sêniors jovens que têm vontade de iniciar, eu acho que é muito legal você iniciar jovem, mas não por causa da Ordem Demolei em si. Apesar que a Ordem Demolei Ela é vai uma- ser beneficiada ela é com isso. motivadora, mas não pode ser também a única Isso. O fim único. fim único. da Isso, tua mas ao escolha. mesmo tempo, a Ordem Demolei te tornou a pessoa que vai acrescentar naquela loja. Sem dúvida. Você vai chegar ali um cara diferente de todo mundo que está lá, porque a não ser que tenha outros Demoleis, são outra vivência. A maçonaria tem outro ritmo, que é o ritmo de quem faz a loja. Quando você chega ali vindo de Ordem Demolei, você tá vindo coisas muito frescas que você tá novo, você tá vivendo, aprendendo, etc. E você vai ali para um cenário em que você vai ter um choque de cultura, mas isso é extremamente benéfico para a loja, porque a loja, e é o maior problema da maçonaria, a gente recebe de grão-mestrado estudos, pesquisas sobre o futuro da maçonaria, o quanto... Folha da maçonaria. Não, mas eles fazem pesquisas sérias que mostram que, assim, não tem iniciado pessoas tão jovens, e a maçonaria está ficando mais velha. Envelhecendo, né? E uma hora os nossos irmãos vão vir a falecer. E aí, a maçonaria? Então, é uma preocupação a longo prazo que existe, pelo menos eu falo no âmbito Foi um de estudo da Minas Gerais. CMSB. Esse CMSB, estudo foi isso, um estudo nacional, em não é verdade? 2019, salvo engano, no início de 2019. Foi antes da pandemia. Eu acho que agora, pós-pandemia, é até justo fazer outro estudo desse Porque, pra sem gente dúvida, entender Eu acho que como o é que cenário tá é o nosso pior. cenário. Eu acho que realmente vai estar pior. Porque a Sim. gente... Maçonaria, ao contrário de Ordem Demolei, né? Até falando um pouquinho das diferenças, o Demolei tem um ciclo de vida, né? Ali que ele chega 12 aos 21 anos e encerra o ciclo dele. Sim. Maçonaria não, você inicia aos 21 anos, ou até no GOB pode iniciar com 18 ainda, né? E em algumas Em situações algumas situações especiais. pode, né? Mas enfim, vamos colocar aqui padrão 21 anos. Então, a Aham. partir dos 21 anos, você pode iniciar na maçonaria e você não tem data de validade. Enquanto você projeto estiver pra vivo, vida. Pra vida. né, e estiver A data de vivendo, validade é a sua última data de é a sua validade. última data de validade. Ou seja, eu quero ser venerável da minha loja. Vou trabalhar para isso para ser daqui 5, 10, 15, 20 anos. pouco Esse é o importa. tempo, porque a gestão dura 2 anos, Mas né? esse 6 Então, meses dura não. dois Mas é que tá, anos. gente, eu que tô todo mundo aqui comentando. A chave, a pegada é muito diferente. É muito Sim. diferente. A hora do Demolei, por você trabalhar com esse prazo de validade, vamos colocar assim, de um Demolei ativo, Sim.
E outra, até pela própria impetuosidade que você tem com 15, 16, 17 anos. Maturidade, né, Adilson? É algo assim, é uma outra diferente. Sabe? Então você às vezes é muito imediatista, né? Sim. Então você disse, tipo, o quanto um sênior demolei pode contribuir para uma loja. Eu acho que é o ganha-ganha. É o ganha-ganha, total. Você, sênior demolei jovem, pode contribuir muito com a loja, com esse seu ímpeto, com essa sua força de trabalho, quer fazer, quer acontecer e tudo mais. Mas, pelo menos, ao meu caso, eu pude, né, receber muito. Eu também. Deixa disso. Vamos segurar um pouco. Exatamente. Sabe? Todos nós, eu acho que eu sempre fui um pouco baque. assim, meio hiperativo, meio proativo. Vamos pra frente, tem que ir. Até porque na hora da manhã você não tem que ir pra trás. Sim. É pra frente. Sabe? É pra frente, você tem dado de validade, tem que fazer, tem que acontecer. Acho que a comparação é que você vira um demolé ativo na loja. Iniciático. Entendeu? Quando você entra ali. Então você tem que estar com esse sangue. Você reinicia o ciclo, vamos falar de jeito. Guardada a proporção, assim, você volta ao zero. Você não pode achar que você tá continuando uma carreira, fazendo uma carreira. Isso. Não. São duas coisas diferentes. São iguais, tá? São iguais em muitos aspectos, né? Em questão de uma amplitude filosófica maior, são muito parecidos. Ambos são escolas de moral, de liderança, tem princípios religiosos. Elas são muito parecidas, mas são duas esferas totalmente diferentes. Elas têm suas intersecções, tem. Sim. E é aí que o Sênior Demolei entra. O Sênior Demolei é uma dessas intersecções entre maçonaria e ordem Demolei. Mas é um outro jogo. Sim. Quando você entra lá, você entra sem saber de nada. Né? E mesmo se você achar que sabe, você tem que esquecer o que sabe pra realmente aprender. Sabe? Senão você acaba tipo, se auto-prejudicando. Total. Eu acho que é isso mesmo que acontece. E, inclusive, frisando, quem inicia pensando numa carreira demolei, vamos dizer assim, cara, você vai ser iniciático, você toda terça-feira tem que estar lá, você tem que estar vendo instrução, você tem que ir na escola maçônica, que nem a gente tem. Então você tem que estudar. É um início de um estudo que, assim, você tem muito maçom que não estuda, mas você tá pagando muito mais caro por isso. Você está tendo ali uma oportunidade de ter conhecimentos que vão mudar a sua vida, a sua percepção sobre as coisas. Não frise só ordem demolei. Por exemplo, eu iniciei, um ano depois eu fui falar de ordem demolei na minha loja. Até chamei o PJ pra ir. E ali eu apresentei, olha, gente, ordem demolei é isso e não sei o quê. A partir daí a gente começou a conversar de coisas diferentes. E aí eu acho que é mais com calma, porque você tem que conquistar a confiança dos seus irmãos de loja também, pra vir com projetos, que nem já cheguei... Até porque na sua loja você foi o primeiro sênior, Fui né? o primeiro sênior. Então é um muitas vezes mundo acontece. novo ali, Sim. total. E pra loja também, né? Porque a loja confia também, né, Exato. Adilson? Tem esse ponto, né? Exatamente. Quer dizer, A gente é muito... As lojas, eu acho que coloca muita expectativa em cima dos sêniors demolês. Sim. Talvez seja a mesma expectativa para quem tá nos ouvindo e por acaso ainda não ingressou na maçonaria, que a gente coloca no escudeiro. Sim, total. Puta, esse menino vai ter um vir aqui, excelente vai vir demolei. porque teve bagagem, teve escola, tá acostumado. Talvez sim, talvez não. Né? Às vezes também a pressão demais que coloca no menino acaba sendo ruim. Sim. Né? Mas o que você falou, que você foi o primeiro, o PJ falou, né, que você foi o primeiro da sua loja. Então, quer dizer, você com aquela comunidade de maçons ali da sua loja, você foi o ponto de intersecção entre maçonaria e ordem demolei. Ó, depois de mim, a próxima pessoa acho que tem uns 40 anos. Quer dizer, então, eu tenho 25. Então, é o que eu sempre falo, nos cabe também uma responsabilidade muito grande. Né? Porque no momento em que você ainda tem alguns maçons, não dá pra falar de maçonaria, que acham que para iniciar você tinha que ter uma idade mais avançada e tudo mais, tem que ter uma condição X ou Y. Quando você tem uma loja que, pela primeira vez, ou tem poucos iniciados sêniores demolês, ou poucos iniciados universitários, jovens, você vai ser o referencial, que aquela loja vai ter de, vamos iniciar um próximo menino com 21 anos. Vamos investir. Vamos investir. Quer dizer, você acaba tendo toda uma carga de responsabilidade de uma instituição nas tuas costas. Sim, por isso que eu falo que é bom ter essa separação, porque o cara que inicia na maçonaria, que é sênior, ele tem muito mais responsabilidade. Então, muito menos sobre você nesse ponto, quando você vai colocar a instituição no meio, porque você, beleza, você ser maçom, ponto final. Legal. Agora, você demoler ser maçom, você tá trazendo toda uma responsabilidade de uma instituição que você carrega e tá mostrando para aqueles maçons o que é aquilo ali. Então, assim, depois que teve esse processo, e até acho que é legal pro Band que ainda não iniciou de ver, que foi depois de mostrar para eles isso, que eu cheguei e falei, cara, a gente precisa de ajuda financeira. Cara, a gente precisa de mais gente para iniciar.
Aí tem meninos novos que aí a gente começa a conversar que é filho de um, neto de outro. E Acho vai que essa é a trazendo. primeira ajuda que a gente consegue trazer, assim. E linkar para ampliar a Ordem Demolei com a maçonaria. Porque primeiro patrocínio a gente sempre precisa. Tanto alumni quanto maçonaria. E também ali como futuro, né? Uma família. E é mais fácil nas lojas quando tem alguém que é sênior demolei. Então, por exemplo, a minha loja, ela não é uma loja exclusiva de sênior demolei. Nós temos hoje lá eu, o Leandro, o César, o Andrezinho. Nós temos 4 sêniors. O Tempone, que não é sênior, mas é demolei de alma, Demolei ligado de alma. diretamente à ordem demolei. Ele virou demolei de alma e já virou sênior. Isso. Foi automático. Então, assim, mas na minha loja, quando a gente precisa ajudar, minha loja não patrocina oficialmente nenhum capítulo, mas ela patrocina indiretamente o capítulo Belo Horizonte, porque minha loja nunca deixou de ajudar o capítulo. Todos os pedidos que chegam, que o capítulo precisa, a gente ajuda. Mas isso é muito facilitado por ter tido lá o Tempone, que foi, né, o mais antigo, foi venerável da loja, foi presidente do conselho do capítulo. O César, que foi presidente do conselho do capítulo Belo Horizonte. O Andrezinho, que veio do Arte Real. Depois eu iniciei. Então, também a loja ela foi se habituando conforme foi tendo pessoas que eram demolês também. Eram demolês, mas que também fizeram um bom trabalho dentro da loja. Sem dúvida. Né? E assim, falando de iniciar sênior demolei, sobretudo de iniciar na maçonaria, né? Sobretudo sênior demolei mais jovem, nos 21, 22, 23 anos, eu acho que a gente encontra 2 grandes problemas, né? Primeiro é a questão de disponibilidade de tempo, porque é um momento em que os meninos estão na faculdade, ou faculdade, estágio, tá ali formando, primeiro emprego, engatinhando ainda. Vida pessoal. Isso só falando de profissional. Então, além disso, vida pessoal. E o segundo ponto é a questão financeira, que é um momento em que o cara ainda não se estabilizou financeiramente. Ele tá começando a construir alguma coisa. Né? Aí, como vocês 3 iniciaram bem novos, eu gostaria de saber, nesse ponto, como é que foi a experiência, né? E se acredito que tenha dado para conciliar, como que foi isso. E também gostaria que vocês fizessem um link dessa questão com a proposta da ADAB para iniciar a Sênior Demolei, para como que é que a gente vai viabilizar isso de uma forma mais fácil, né? Beleza, então, vamos lá. Primeiro que eu achei que tinha que ser rico pra entrar na maçonaria. Porque na minha condição lá eu falava, Querem informação de utilidade pública? Esse é o clickbait. É uma das grandes coisas que a gente tem que começar a quebrar. Mesmo dentro da ordem Demolei, ainda existe alguns mitos ou algumas inverdades, vamos colocar assim, sobre o que é maçonaria, sobre como funciona, o que é, o que deixa de ser. Né? Assim como a Ordem Demolei tem ao público externo. Né? Então eu acho que um dos grandes trabalhos que nós podemos ajudar com a proposta que a gente fez, né, de ter uma comissão, né, especializada com grandes sêniores demoleis que nós temos hoje, né, que além de sêniores demoleis tem posições maçônicas de grande relevância dentro dos seus estados, nacionalmente muitos deles, né, o que nos orgulha muito como associação, né, ver que aqueles membros, tipo, das fileiras como a gente, que passaram por onde estamos passando, hoje conseguiram alçar voos mais altos, né? Assim como a gente fica feliz com aqueles que fazem isso na sua vida pessoal, fazem isso na sua vida profissional, nós também ficamos com aqueles que dentro do nosso âmbito alçam dentro da maçonaria. Né? Então, o que nós queremos muito trabalhar, a primeira coisa é trazer, às vezes, para o sênior informação de mais confiança, mais clara, na linguagem que às vezes nós precisamos fazer essa ponte entre uma linguagem talvez não tão acessível, não tão prazerosa à atual geração, que é um linguajar maçônico, que é a propaganda da instituição, vamos colocar assim, né? E nós, sêniores demoleis, como talvez estejamos num ponto intermediário, né? Meio termo ali entre quem está aqui e quem está aqui, né? Entre as duas pontas, né? A gente fazer essa grande, tipo, troca de informações. Aqui tem, às vezes, muita coisa para ajudar, né? Experiência, às vezes, conhecimento, relação profissional, até financeira. Aqui eu tenho muita vontade de trabalhar, eu tenho muita vontade de fazer, eu tenho muito tempo disponível. Aqui eu não tenho tempo disponível. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer com essa comissão, né? Tipo, além de outras coisas que o PJ vai falar, é esse intercâmbio, sabe? É o que tem de melhor aqui, o que tem de melhor aqui. Só que alguém precisa fazer com que esses dois lados sentem para conversar.
Então que esses dois lados Precisa de uma mostrem conexão, os seus né? projetos, precisam da conexão. Entendi. E nós queremos poder fazer parte dessa conexão com esses nossos sêniores. Exatamente. Um dos nossos projetos, né, do nosso plano de governo e de gestão é realmente voltado para o incentivo à iniciação da maçonaria, né? Então a gente montou uma comissão, tá né, finalizando aí já, daqui a pouco vai sair o ato de nomeação, com alguns irmãos que são hoje membros importantes dentro das suas potências maçônicas, né? Que são grandes secretários de relações exteriores, ou são secretários de paramaçônicas, ou são secretários dentro da potência ali, da representação, que vão nos ajudar a dar uma mapeada primeiro, para a gente saber, né, quais potências que têm benefícios, quais potências, sendo, por exemplo, na grande loja, sendo até 30 anos, recebe uma isenção. No GOB tem também, né, uma isenção. Na Comab tem? Não sei. Eu acho que tem, mas a gente quer ter algo mais palpável para chegar ali, colocar ali no site da Alumni Brasil e tá uma informação disponível para todo mundo. Eu vou iniciar lá em Minas Gerais. Deixa eu entrar aqui, deixa eu dar uma lida aqui. Iniciar na maçonaria em Minas Gerais, se eu for na grande loja, é isso, isso e isso. O meu padrinho é da Comab. Deixa eu ver aqui. Comab é isso, isso e isso. GONG, né? O Grande Oriente de Minas Gerais. O GOB em Minas Gerais é assim, assim, assado. Então, acho que a primeira coisa que né, um ponto que o Adilson colocou, é informação mesmo. A gente dá informação para o sênior Demolay para ele poder também ficar mais seguro de iniciar, ele se sentir à vontade, orientar a escolha dele. Falar, por exemplo, toda terça-feira você tem reservado para sua loja, por exemplo. Quando eu iniciei, as duas coisas que a loja falava, né? Primeiro que você tem que estar na reunião toda terça-feira, 20 horas. Aí a reunião é mais ou menos de 20 até as 22, 2 horas de reunião. Então esse compromisso, ok. E o segundo compromisso a gente tem uma taxa de mensalidade assim, assim, assado. Os dois compromissos que você tem é esse. O de mensalidade é muito importante, mas o de presença é maior. Então, assim, são os dois compromissos que a gente tem hoje como maçom, né? E é o compromisso de qualquer outro clube, né? Se você tem uma cota num clube, você paga todo mês a mensalidade para usar o clube, para poder ir na piscina, poder jogar bola, futebol. Na maçonaria, a mesma coisa. Mas tem várias vantagens também, assim, tem até seguro de vida, né? A grande loja tem hoje o FAM lá, que é o Fundo de Apoio, assistência maçônica, né? A gente tem um seguro, a gente paga mensalmente. Quem é casado, a esposa também é coberta, né? No GOB, no GONG, eu sei que tem também, tem as chamadas que eles fazem, né? Quando um irmão falece e tal. Então, assim, tem... E fora o conhecimento, a parte de fazer parte do grupo, que é o principal, a fraternidade, a irmandade. Então, assim, falando de alumni desse projeto, a gente quer que as potências também vejam na alumni o potencial que é maçônico. Nós queremos entregar para as potências números. No GOB tem tantos sêniors Demolay, nas grandes lojas, a CMSB tem tantos, na Comab tem tantos. Aqui por estado, divididinho aqui, vamos trabalhar aqui? Minas Gerais a gente está precisando trabalhar no GOB. Então vamos incentivar aqui, vamos ver as lojas aqui no interior que patrocinam o capítulo, que são do GOB. Vamos ver com essas lojas, vamos mandar um material, vamos fazer uma comunicação, vamos usar a potência. Esse projeto é legal demais, assim, não tô puxando saco não, mas eu imagino, assim, vocês dois que estão na frente aí, quando terminar a gestão e vocês conseguirem ver o número de meninos, né, jovens, que vocês conseguiram auxiliar para se tornarem maçons, que vão auxiliar outros jovens, isso é uma cadeia que deve dar um orgulho muito grande, sabe? É o que você falou que é o mais importante aí, é um efeito cascata, é uma cadeia, né? Sabe? É você incentivar um que vai incentivar o outro, que vai abrir uma porta que vai virar uma porteira, sabe? Assim como a tua loja. A tua loja te iniciou. Você foi o primeiro sênior. Sim. E não vai ser o único. Não. E nem o último. Entendeu, né? Eu já convidei, tá, Gil? Entendeu? Então, quer dizer, existe todo um pioneirismo, né? Que muitos que vieram antes da gente sofreram muito mais nessa questão de idade, de ser sênior. Nós já pegamos, né? Um pouquinho, as coisas um pouco melhores. Mas a gente quer poder levar para aqueles que são um pouco mais jovens que a gente, mais facilidade do que nós tivemos, que eu acho que é parte do nosso trabalho. Sim, é uma codependência, né? De certa maneira. Exato. A gente retribui porque alguém passou e assim que vai continuar existindo. É um elo de aquele famoso gentileza gera gentileza, boas ações geram boas ações, bons exemplos geram bons exemplos. Sim. Até porque a gente tá falando de Alberto Mansur, e também
o que ele fez lá para reverberar agora nós. Exatamente. Né? Nós quer dizer, fazemos isso continuar. E só continuou porque ele começou, né? Tio Ded começou lá atrás, Sim. reverberou, chegou nele. Né? Nesse meio tempo, quantos outros sêniors, quantos outros maçons só que não eram sêniors Demolei se encantaram com isso. Isso é muito rico. Sabe? É Então, muito quer valioso. dizer, então o exemplo dele, que ele pegou lá de fora, que ele viu, ele soube dar a cara do Brasil para esse exemplo, que a gente teve que ter as nossas adaptações, né? Sem alterar nada, mas adequar a realidade nacional. Só que também, tipo, só tá aqui hoje ainda porque muitos continuaram o legado dele. Com certeza. Sim, E é o papel... E é o nosso papel também, talvez, garantir Olha só, exatamente. que alguém vai continuar o nosso. Né? O nosso, Com não quero certeza. dizer nosso pessoal, nosso de nossa geração. Sim. Com certeza. É o que eu falo muito aqui, Adilson. Eu tô falando pra você porque eles estão cansados de ouvir eu falando isso aqui. Comentaram. Você falou em off. Falando em off, né? Que é a questão de preparar a continuidade, de você ter legado. Então, se você deixa alguém no capítulo, né? Por exemplo, nosso capítulo Belo Horizonte. Então, a gente cita muito o capítulo, mas a gente fala muito disso. Quando eu era consultor do capítulo, eu tinha preocupação assim, quem vai ser o próximo consultor? Quem que eu tô preparando? Ah, vai ser o Igor agora. Igor, quem que você tá preparando? Eu tô preparando o Band. Daqui a pouco, Band, quem que você tá preparando? Eu acho que esse é uma questão que às vezes é deixado um pouquinho de lado, não sei. Às vezes, assim, cai muito de paraquedas, né? As pessoas vão caindo de paraquedas. Mas quando tem uma preparação ali, o Sênior Demolei foi preparado, iniciou na maçonaria, vai seguindo o seu caminho ali em loja, vai ocupando os seus espaços nas lojas maçônicas, nas grandes lojas, no Grande Oriente, na Comab. Dentro do capítulo ele chega consultor, presidente do conselho. Talvez ele quer tentar ir para um grande conselho da vida, ser um grande mestre, enfim. Eu acho que a maçonaria, nesse ponto, realmente é essencial. Até porque hoje, por exemplo, para você ser presidente de conselho, você tem que ser mestre maçom. Para você ser grande mestre, tem que ser mestre maçom. Então, a maçonaria é parte essencial hoje da Ordem Demolei. Sem dúvida. Né? E aí, só finalizando ali o que você perguntou, que achei, a gente quis falar um monte de coisa, teria muito mais para falar. Como é que a gente consegue, tipo, achar tempo ou achar esse equilíbrio do Sênior Demolei? Né? Eu acho que aí é a chave de qualquer coisa. É achar o meio termo. O meio termo, a organização. E não é só, no caso que você perguntou, vida pessoal, trabalho, maçonaria, Demolei, em tudo na sua vida. Né? A gente tem que achar o meio termo das coisas. Né? E pro Sênior Demolei, talvez seja o grande ponto para entrar na maçonaria é quando ele acha o meio termo dele. Quando vem me perguntar, pô, quero entrar, será que eu vou? Só que eu sou muito novo, eu falo, você chegou no teu meio termo? Você chegou aonde, né? A maçonaria vai ter várias alegorias e símbolos para ensinar isso. Você consegue dedicar parte do teu dia para fazer isso? Você consegue dedicar parte do outro dia para fazer isso? Essa outra parte, tá livre para alguma coisa? Tá, então vai. Mas na minha não tá ainda. Espera então não livrar. vai, então espera. Vai. Isso pode acontecer comigo com 21, com ele pode chegar aos 27, o teu pode chegar aos 40, a dele pode não chegar nunca. Né? Não é um caminho certo ou um caminho errado, não é um caminho para todos e não é para ninguém. Né? É o caminho para quem acredita nele e tá no momento certo, tá no seu meio termo. Sim, é o que eu acho que é Entendi. o momento do Sênior Demolei, o dele. Nem antes, nem depois. Entenda o seu papel, contribua se puder. Exatamente. Eu falo muito disso, né? Então, acho que com essas Entender frases, o seu momento, né? Com essas frases, com essa reflexão, a gente pode encerrar a discussão da nossa pauta. E vamos, então, a palavra ao bem do cast. Palavra ao bem do cast. Então, palavra ao bem do cast. Você que quer participar aqui conosco no podcast Extracapitular, basta mandar sua mensagem no direct do Instagram da Alumni Brasil, @Demolei Brasil. Manda lá. Como fez o JV Lopes _DM, que é o João Vitor Lopes, também conhecido assim no mundo real. Ele começou elogiando nosso primeiro episódio. Ele falou o seguinte: meus irmãos, sensacional o projeto do podcast. Muito bom mesmo a interação que nós sentimos com os sêniors, com os quais talvez tantos sêniors não poderiam ter essa roda de conversa. Então, realmente é o nosso objetivo aqui. Muito obrigado, João. É bom sentir a fraternidade interagindo através de novos meios tecnológicos na Alumni. E aí, essa tecnologia toda nossa trazendo, ele aproveita encaixando aqui uma sugestão de tema.
Ele falou que ele vai ser o presidente do colégio onde ele vai ser instalado nessa próxima gestão do segundo semestre, que ele não falou qual é, você podia ter mandado, pessoal, mande o nome do colégio ou o capítulo de vocês. Identifique-se. Identifique-se, né? Seu nome e seu bairro tem aqui em Minas, é seu nome e seu capítulo. É seu nome e seu capítulo. E aí ele fala, o tema é o seguinte, ele gostaria de ouvir da Alumni Brasil o que fazer nesse retorno pós-pandemia, tanto com os sêniors como os ativos, né? Tipo, ele fala que ainda não pôde fazer tudo como antes, mas dentro da situação atual, o que fazer? Então joga aqui na mesa o que fazer, galera. Legal, essa discussão é legal, até porque eu também vou ser presidente de colégio Muito agora. bom, né? Seu nome e seu bairro, qual que é o seu colégio? Colégio Alumni Belo Horizonte, número 261. Olha lá. Um abraço Nosso a todos colégio. os irmãos aí do nosso Então colégio. você pode começar a responder. O que você acha de que eu sei que vai ser presidente também. Aham. O que você pensa? O que tá passando na sua cabeça? Não, eu acho, primeiro, dizer que esse assunto rende muito, né? Então, Sem dúvida. a gente pode dizer que o Sênior Demolei continua tendo um papel de contribuição para com um capítulo muito importante. Né? Se a gente atravessa um período de dificuldade para a Ordem Demolei, nesse momento o Sênior Demolei tem que mostrar a força dele e tá ali para apoiar a Ordem Demolei, apoiar os capítulos, apoiar os priorados. Então, nesse sentido, acredito que é o papel de incentivar, de viabilizar, de aconselhar, que o PJ tanto fala, né, que permanece válido como sempre. Então, se o seu capítulo precisa de ajuda para desenvolver um método aí para arrecadar fundos, o colégio pode ter um papel muito importante nisso. Então, o colégio vai bolar lá uma rifa virtual e vai ajudar a vender. O colégio vai pensar em alguma coisa, não sei, algum leilão online, como eu vi que... Ou contribuir mesmo, Ou contribuir com financeiramente. dinheiro, sim. exatamente. O colégio vai fazer lá, entre os membros, uma vaquinha e contribuir. Isso é muito importante. Dinheiro o capítulo sempre vai precisar. Além disso, o colégio, os irmãos seniores, também podem ajudar na coesão dos meninos. Então, podem estar ali convivendo com os meninos, enquanto tá assistindo um filme, jogando um jogo, tal. Chama no WhatsApp. O sênior conversar. Então, isso é muito importante. E aí, para passar a palavra para vocês, eu acho que o Sênior Demolei, por ser mais velho, às vezes compreende melhor esse momento do que o menino mais novo, de 13, 14, 15 anos. E pode aconselhar, porque às vezes o menino está segurando uma barra pesada, e nesse caso, se os seniores conseguirem dar um apoio emocional mesmo, manifestar fraternidade, irmandade, né, para com ele, vai ser muito legal. Afinal, eles são os irmãos mais velhos. Irmãos Com mais certeza. velhos. Então, meus irmãos, é um assunto bem legal. Eu acho que isso pode ser o tema de um próximo podcast, né? Merecia, hein? Vamos trabalhar Vamos isso fazer aí. o próximo. Vamos fazer o Vamos próximo. fazer. Então, o episódio 3 vai ser assim. Sênior Demolei, papel do Sênior Demolei Papel do Sênior Demolei na pandemia. na pandemia. Vamos Perfeito. falar especificamente disso, porque é um assunto que rende muito. Mas, assim, inicialmente vocês podem ter certeza que a Alumni Brasil vai cumprir o seu papel, está cumprindo o seu papel, né? Inicialmente de retomada dos trabalhos. Lá em Brasília, nós entregamos lá para o Supremo Conselho 1.000 iniciações pagas pela Alumni Brasil. Então, isso é um incentivo, assim, muito legal, e a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo programa. E várias outras ações, o momento online, de entender o momento profissional do sênior, que ele pode contribuir ali dentro do capítulo. Esse momento de pandemia que a gente espera que esteja próximo ao fim aí com o avanço da vacinação, a questão da retomada dos trabalhos, né, Adilson? Esse momento Sem agora dúvida. que a gente está mais de um ano e meio aí, muitos capítulos sem iniciar, aí é o efeito dominó, né? Se não inicia, não eleva, não tem cavalaria, consequentemente não tem Sênior Demolei. Exato. Então é um negócio que meio- afeta É toda... meio tenso, né, a cadeia. meio intenso. Efeito borboleta aí. Total. Mas, enfim, eu acho que é um assunto realmente que a gente pode colocar na próxima pauta, trazer aí para o podcast e falar um pouquinho mais sobre isso. Claro. É, E você, sem- Adilson? Sem dúvida, né? E aí eu já até chamo todos os nossos sêniores demoleis ativos a contribuírem com sugestões, com a sua Boa. visão disso no nosso Instagram, Uhum. porque eu acho que o como nós vamos sair dessa é coletivo. Sim, Aham. com certeza. É Boa. coletivo. A Total, Alumni total, Brasil vai dar verdade. toda a estrutura, todo o empenho dela, o peso institucional dela estará ao lado da Ordem Demolei, Com certeza. estará ao lado do Sênior Demolei desse momento. Uhum. Mas como a gente vai ter que construir juntos. Né? Perfeito. Então, aproveitem e nos ajudem a ajudar a todos. E participar Contribuam, dessa história de vocês. Está participem. começando agora, né? Na Exato. Alumni, Brasil entrando agora, né?
é o começo, então o que precisa é contribuição. Já tem aí candidato, processo seletivo, né, para ter gente ajudando lá. Eu acho que acompanhando o dia a dia de vocês sinal, também. Gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu. Boa. Mais de 60 Foi inscrições. muito bacana, Que né? bom. Inscrição de vários estados, acho que todos os estados da federação tiveram pelo menos um inscrito. Uhum. Né? Muito bom. E os E elogios currículos, foram né? muito bacanas. E Não, currículos bacanas. Currículos bacanas. Olha, e você fica Eu impressionado. fiquei com vergonha. É o que eu sempre falo, gente. O melhor da Ordem Demolei e o melhor da Alumni Brasil é o material humano que nós temos. O capital humano. O capital humano que nós temos é o que nós temos de mais rico. Pra vocês terem noção, a gente teve inscrição de irmãos que moram na Irlanda, na Que Alemanha, isso, gente? querendo Querem estar aqui contribuir. contribuindo. Vocês não são bem pouca coisa, interessante. não, né? Não, isso foi fantástico. Irmãos com doutorado, mestrado, especializações, MBA. Eu falei com os meus filhos, gente, eu tô com vergonha do meu currículo aqui. O pessoal mandando currículo de Lattes, assim, com publicações, com artigos publicados. Muito Então, massa. foi assim, um nível intelectual altíssimo dos irmãos que participaram do processo seletivo. E em breve aí, possivelmente, quando esse podcast estiver rodando, eles já estarão nomeados aí, trabalhando conosco. Ó, Sem legal. dúvida. muito bom. Então, Igor, vamos agradecer o João Vitor Lopes. Lá do Exatamente. Maranhão, mandar um abraço para a alumni de Maranhão e para o João Vitor lá. O João Vitor é um amigo de longa data nosso. A gente trabalhou junto no Supremo Capítulo. É um Olha rapaz só. muito gente boa, que hoje é sênior, né? Falando rapaz, porque eu trabalhei com ele quando demolei ativo, mas ele é sênior agora. Então, um abraço para o João Vitor e para os meus irmãos lá do Maranhão. E desejar muito sucesso ao Muito colégio. sucesso ao colégio E aí, lá, na e aí? gestão, É. vai dar tudo certo. E a data E a você tá sempre à também, né? disposição. E a Obrigado. você também. Inclusive, João e Bandeira vão trocando as figurinhas lá dos aprendizados, Com cada um num certeza. ponto do Brasil aí. Bom, e faça que nem o João, né? Mande aí sua pergunta, sua questão, levanta um tema no nosso Instagram, @DemoleiAlumniBrasil. Fazendo isso, você contribui para o Extra Capitular, que aqui que é o nosso objetivo. E eu acho que com isso a gente vai chegando ao fim do nosso segundo episódio. Muito obrigado, Adilson, de ter participado. Realmente foi muito bom pra gente, né? Acho que a gente sentiu aqui ter uma outra contribuição e você realmente tem muito a acrescentar. Como eu sempre gosto de frisar, não é puxando o saco, mas eu acho que tá muito bem representado a Alumni Constelar. Você tá rindo achando que é puxando o saco? Não, Eu tô rindo que você tá Eu tô mexendo no rindo, tá microfone. trocadinho, fica puto que eu mexo no microfone. Bom, Pessoal, Sou eu que tenho que agradecer. Agradeço o PJ ao convite, a vocês por todo o empenho, ao estúdio por toda a parceria que está tendo conosco. Né? Muito obrigado pelo espaço. Foi um prazer estar aqui. que ótimo. Né? Me senti mais à vontade estando aqui nessa roda de amigos de vocês do que imaginei. Não, Achei que ia travar. não é uma roda de amigo de vocês, é uma roda de amigo nosso. E pode ser seu também. Venha participar do podcast com gente. Acho que a gente tem que Peguei a chamar deixa, mais né? uma O cara é puro marketing. Ué. Inclusive, sempre que estiver em Belo Horizonte, venha Obrigado, aqui participar querido. conosco. Você está Obrigado. mais do que convidado. Acho que é isso, né? Vocês têm considerações finais antes de encerrarmos nosso Extra Capitular 2? Não, é somente agradecer o Adilson aí, que veio nos prestigiar, né? Eu também participei lá mais cedo da fundação, da consagração e do grau lá do maçom do Arco Real, então foi bem legal, bem interessante para minha jornada maçônica também, e ele pôde estar lá, pôde me entregar o paramento do grau, foi bastante legal esse momento, e com certeza, né, quando ele estiver passando aqui para Belo Horizonte, e futuramente talvez de modo virtual ou aí, então nessa tela já. nessa tá vendo tela aí, aqui, lá de velho? Curitiba, lá, diretamente da OAB Paraná, patrocínio aqui, ó, futura conveniada da Alumni, Vai ter desconto, vai ter né? desconto. Brincadeiras à parte, mas participar conosco novamente. obrigado. A gente agradece e sinta-se em casa, que Belo Horizonte está aqui sempre à disposição, tá bom? Valeu, meus queridos. Obrigado. Eu quero agradecer ao Adilson também, dizer que aguardo ansiosamente por uma próxima participação. Acho que rendeu bastante. Da próxima traga E a- opinião. E até a Na próxima eu sei que eu tenho que trago trazer pinhão. Fazer pinhão. Pra pedir pôr aqui na E mesa. eu quero agradecer ao feedback positivo que a gente tem tido verdade. do nosso primeiro episódio. O pessoal gostou, a gente fica muito feliz. A gente está fazendo isso para você que está nos assistindo. E eu quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Pedro Meirelles, sênior Demoleiro, capítulo Deus, Justiça e União, que disse que assistiu 2 vezes o primeiro episódio, porque gostou muito. Que isso, olha. Então- Então, é o ouvinte premium. Abraço, Pedro. Só um gancho rapidinho, Igor, antes de encerrar. Claro. Todos os feedbacks que eu tive durante essa semana, desde o lançamento do episódio na última terça-feira, foi muito legal.
todo mundo comentando, todo mundo elogiando, todo mundo falando, olha que legal, é diferente, é um humor legal, é informativo, manda uma mensagem, manda um salve. Então, assim, se você quer aparecer mais uma vez, olha aqui embaixo que vai aparecer @Demoler Brasil, mande o seu direct, a sua mensagem, o seu vídeo lá que a gente vai compartilhar aqui na Palavra ao Bem do Cast. Muito bom, Valeu. pessoal. Então é isso. Para encerrar, eu tenho um pedido, na verdade, eu tenho a minha consideração final, que é o seguinte: se você está gostando desse projeto que está apenas no começo, né, assim como essa gestão maravilhosa, nos ajude, retribua. A gente está trazendo esse conteúdo legal para vocês. E como você pode retribuir? Se inscreve no canal do YouTube, porque isso ajuda muito na entrega dos vídeos para as pessoas. Deixa seu joinha. Deixa o joinha lá. Indica para outras pessoas. Exato, isso que eu ia falar. Manda para um amigo Demolei seu. Fala, cara, olha esse podcast Demolei. Tem muita gente que gosta de podcast aí, principalmente Demolei Ativo. Manda pro Demolei Ativo, que eu tenho certeza que ele vai gostar de ver os irmãos mais velhos conversando. E se você estiver ouvindo a versão em áudio, segue o nosso podcast, que você vai receber a notificação sempre que sair um novo episódio. É isso, pessoal. Esse podcast é extracapitular, quinzenalmente, às terças-feiras, 8 horas da noite. Transmissão encerrada. Aê! Show!